Meu queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos voltando para fazer a terceira parte da lição 8, 23 de agosto de 2015, a unção que produz milagre. E finalizando esta lição numa conclusão. Nós vamos estar estudando então a terceira parte dessa lição 8, que no terceiro tópico diz assim: a unção traz benefícios e ônus. Ao longo de toda a trajetória bíblica, observamos os sucessos, os fracassos de pessoas ungidas, onde algumas começaram muito bem, mas terminaram pessimamente. A vontade de Deus é que terminemos bem e ser responsável é fundamental para que isso aconteça. Em toda a história bíblica, somente obteve sucesso, nós conhecemos muito bem, se não conhecemos já ouvimos falar, em toda a história somente obteve sucesso e permaneceu foi aquela pessoa que foi ungida por Deus e fez tudo quanto Deus mandou com muita responsabilidade. E essa sim teve sucesso. Essa sim foi abençoada para fazer diferença. Vamos agora para o tópico 3, o primeiro subtópico, que diz assim: não se brinca com a unção. Se tomarmos como exemplo a unção de Davi, iremos notar que ele foi ungido, mas levou 13 anos para poder reinar. E por quê? O plano de Deus era que aprendesse com as falhas de Saul. Ele deveria servir Saul, observá-lo e viver à sua sombra para que não fosse irresponsável. Deus usou um Saul externo para matar o Saul interno que havia dentro de Davi. A mesma unção que levou a Davi ao palácio também o levou para a caverna. A mesma unção que fez Davi um herói também fez vilão. Davi matou um gigante, mas seu pior gigante era ele mesmo. Não se brinca com a unção. Tem pessoas que a ação de Deus na vida dele é rápida, muito rápida, quando recebe a unção de Deus. Agora, existem pessoas que há necessário um processo sobre ela, até mesmo para entender, aprender como liderar e conhecer ele mesmo e o chamado em sua vida. Porque tem pessoas que, infelizmente, irmãos, tem um chamado de Deus, mas muitas vezes não entende o propósito, não entende a unção, e tem que haver um processo para que ela possa entender o chamado na vida dela, o porquê ela foi chamada, o porquê ela foi ungida. Davi, como nós entendemos aqui, demorou um processo até mesmo entender, colocou ele até mesmo num homem para que ele pudesse entender, observar e fazer aquilo que tinha que ser feito, ou seja, não fazer da forma que Saul fez, mas a forma melhor, porque ele foi chamado para ser rei, foi chamado para ser diferente. Então ele foi ungido, ele recebeu unção, foi separado para poder fazer a diferença. Vamos agora para o 3 do 2, ou seja, tópico 3 do subtópico 2. A irresponsabilidade pode frear uma geração inteira. A geração de Josué foi a geração da conquista e da terra da promessa. Mas, após a morte dessa geração, nasceu geração que, além de não conhecer o Senhor, tampouco conhecia a obra que ele fizera a Israel. Viver na Terra Santa pode ser tão perigoso quanto viver no deserto. Uma geração pode roubar a bênção de outra e trazer tragédias sem medidas a uma nação. Essa geração foi irresponsável. Viveu na terra para si mesma. Além de nada produzir, ainda deixou um legado de problemas. A história de juízes de Israel está marcada por oscilações, ausência de Deus, escravidão e sofrimento. Infelizmente, hoje a mesma geração que veio depois de Josué, está também dentro de nossas igrejas, trazendo problemas, dificuldade. Parece que não conhece a Deus. Se queremos realmente que a nossa geração futura tenha um bom êxito, seja vitoriosa, devemos ser como a geração de Josué, uma geração de fé, uma geração de coragem, uma geração que se entende que o propósito chamado de Deus na vida dela é grande, ou seja, plantar para colher. Porque se vivemos uma geração de qualquer forma, uma geração de qualquer maneira, nós vamos deparar, como nós acabamos de ler agora em Juízes, depois da geração de Josué, entrou aquela geração que, meu Deus, se a gente for pegar a história,
do início, nós vamos ver que geração mais incrédula, que geração mais fracassada, geração que não entendia os propósitos e a unção de Deus, entendia o chamado de Deus, o porquê que eles foram ungidos. Então que nós sejamos a geração de Josué e passamos essa geração para nós, ou seja, fazemos uma base maravilhosa para que a nossa futura geração possa também, se Cristo não voltar, ter uma base boa e entender que Deus, a unção de Deus é tudo, o propósito de Deus é tudo, e para que Ele nos chamou, para que Ele nos ungiu, para que podemos fazer a diferença. Irmãos, vamos para... Eu estou correndo por causa do tempo, nós não podemos tomar muito tempo, resumindo, ser livre é ser responsável. Nós, tópico 3, subtópico 3. Ser livre é ser responsável. A responsabilidade nos qualifica para a unção. Ser responsável é o primeiro sinal de uma vida ungida. Por isso, muitos não buscam ser livres, porque ter liberdade é viver com responsabilidade. Os israelitas não entraram na terra prometida porque eram livres no corpo, mas escravos na mente. Eles aborreciam Faraó, mas queriam seu serviço e comida. Não devemos culpar a outros de nossa condição. Nós somos o que decidimos ser. Ser livre é ser responsável. Quantas pessoas querem ser livres? Fazer o que quer, não ter responsabilidade. Por isso, muitos não querem libertação. Quer ser uma pessoa livre, não quer ter responsabilidade. E sabe que ser liberto, ele tem que ter responsabilidade. Porque com libertação vem a responsabilidade. É um ato muito simples de entender. Porque quando nós somos libertos, automaticamente nós somos responsáveis e começamos a entender que tudo que nós fazemos, nós iremos responsabilizar por aquilo. Ser livre, na verdade, é ter responsabilidade. Porque sem responsabilidade pode acontecer o pior na nossa vida, porque somos livres. Porque as pessoas confundem ser livre com libertinagem. Ser livre é fazer qualquer coisa. E não quer ser liberto. Porque quando somos libertos, nós deixamos, ou seja, não sejamos mais escravos do mundo, mas livres para Deus. Livres para o Senhor. Não adianta nada eu estar numa igreja, mas estou preso lá no mundo. Não adianta nada eu ter minha mente, como diz aqui, voltada para outras coisas, mas o meu corpo permanece ainda escravo. Ou o meu corpo está livre, mas minha mente permanece escrava. Não adianta nada. O propósito é que nós inteiramente vivemos para Deus, mente, corpo, alma e espírito. Sejamos livres para nós adorarmos o Senhor, porque se nós somos livres, nós seremos responsáveis, teremos a libertação e vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Conclusão. Um bom negócio ocorre quando as duas partes agem da maneira responsável. No entanto, quando fazemos negócio e uma das partes é irresponsável, teremos problema. Deus sempre será responsável para conosco. Façamos então a nossa parte, sejamos responsáveis. Como nós acabamos de dizer, Deus, quando Ele nos chama, nos unge, para que nós sejamos algo diferente. E quando nós recebemos uma unção com um propósito. Entenda o propósito de Deus na sua vida, a unção de Deus na sua vida. Porque Deus, Ele, quando faz algo com alguém, ou quando negocia com alguém, se esse é o termo que podemos dizer, Ele cumpre com a sua responsabilidade. Ele cumpre com o que Ele fez com você, com o trato que Ele fez com você. Agora, eu que temos que cumprir também o nosso trato com Ele. Porque Deus, Ele não falha e nunca vai deixar de falhar com o seu trato, ou seja, com aquilo que Ele fez conosco. Agora, nós que temos que honrar a chamada, a unção e a responsabilidade que Ele confiou na minha e na sua mão. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Assim, Deus nos permitindo, nós estaremos na próxima semana falando mais sobre essa revista, na lição 9, que nós vamos falar sobre a irreverência destruiu Ananias e Safira. Então, Deus te abençoe. Se você quiser mais participar conosco, nosso site é EBD AD Madureira Contagem. Só se você clicar lá, nos ajudar, nos participar, que nós estaremos lá fazendo resumos da revista, falando mais do pai, colocando algumas fotos, algumas festividades, em nome de Jesus. Então esse é o site da nossa Escola Bíblica Dominical Madureira aqui em Contagem.
Talvez você queira participar conosco, é a Rua Tambaú, número 221, bairro Estrela d'Alva, Contagem. No mais, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mais na frente nós teremos outros professores, irmãos abençoados, que estará também trazendo estudo, nos ajudando neste propósito. No mais, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Fique com Deus.